Olá! No vídeo de hoje, vamos falar sobre o processo trabalhista, um tema muito importante para quem deseja entender os direitos e deveres dentro das relações de trabalho. Um processo trabalhista é uma ação judicial em que o trabalhador ou o empregador busca resolver conflitos como demissões, horas extras, assédio, entre outros, por meio da Justiça do Trabalho. Mas como funciona um processo trabalhista? Vamos às etapas principais. Tudo começa com a abertura da reclamação trabalhista. O trabalhador ou o empregador entra com a ação no fórum competente, geralmente com o apoio de um advogado, detalhando o que está em disputa. Em seguida, temos a audiência inicial, onde ambas as partes são chamadas para tentar um acordo por meio da conciliação. Se o acordo não for alcançado, o processo segue para a fase de defesa, onde o réu, normalmente o empregador, apresenta seus argumentos contrários à reclamação. Caso as partes não cheguem a um consenso, entra-se na fase de instrução processual, onde as provas e testemunhas são apresentadas para que o juiz tenha uma base sólida para tomar uma decisão. Depois de analisar tudo, o juiz profere a sentença, que pode ser favorável a uma das partes. Mas se alguém não concordar com a decisão, ainda há a possibilidade de recorrer para instâncias superiores, como o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) ou o Tribunal Superior do Trabalho (TST). Se a sentença for favorável ao trabalhador, mas o empregador não cumpri-la, a ação entra na fase de execução, onde o cumprimento da sentença é garantido, seja por meio de penhora de bens ou outras medidas legais. Agora, é importante entender como a reforma trabalhista de 2017 impactou esses processos. Algumas mudanças significativas ocorreram. Custas processuais. Antes da reforma, o trabalhador não pagava nada se perdesse a ação. Agora, ele pode ser condenado a pagar as custas do processo, inclusive os honorários de sucumbência, caso tenha condições financeiras. Honorários advocatícios. Se uma das partes perder, pode ter que pagar os honorários do advogado da parte vencedora, o que antes não era comum. Gratuidade de justiça. A reforma também tornou mais rigorosos os critérios para obter gratuidade de justiça, o que pode ser um obstáculo para alguns trabalhadores. Danos morais. Uma novidade foi a criação de uma tabela para classificar o valor das indenizações por danos morais, limitando os valores conforme a gravidade do dano. Além dessas, outra mudança significativa foi nas ações múltiplas. Agora, se o trabalhador entrar com várias ações contra o mesmo empregador e perder, poderá ser obrigado a pagar os custos dessas ações. Se você está envolvido em um processo trabalhista, é possível acompanhar o andamento do caso de maneira fácil. Basta acessar o sistema do PG, Processo Judicial Eletrônico, utilizado pela Justiça do Trabalho. No site do Tribunal Regional do Trabalho, TRT da sua região, procure pela seção de consulta processual. Insira o número do processo ou o nome das partes envolvidas e pronto. Caso o processo seja público, você terá acesso a todas as informações. Agora, o que costuma motivar os processos trabalhistas no Brasil? São questões como horas extras. Muitas vezes, trabalhadores não recebem um pagamento adequado pelas horas extras trabalhadas ou não têm o controle correto da jornada. Rescisão contratual, irregularidades no pagamento de verbas como aviso prévio, 13º salário proporcional e FGTS. Assédio moral ou sexual, situações de abuso psicológico ou comportamentos inadequados no ambiente de trabalho. Adicional de insalubridade ou periculosidade, quando o trabalhador não recebe o pagamento correto por estar exposto a condições perigosas ou insalubres. Reconhecimento de vínculo empregatício, quando o trabalhador é contratado como autônomo, mas trabalha com as características de um empregado. Equiparação salarial. Funcionários que realizam a mesma função, mas recebem salários diferentes, podem acionar a justiça para corrigir essa desigualdade. Para evitar processos trabalhistas, é essencial que as empresas sigam algumas boas práticas, como cumprir rigorosamente a legislação trabalhista, garantir que os contratos estejam corretos e formalizados, e ter um sistema de controle de jornada eficiente. Além disso, é fundamental promover um ambiente de trabalho saudável, livre de assédio, e fazer o pagamento correto de todos os direitos trabalhistas dentro dos prazos. Por fim, a conciliação é sempre incentivada nos processos trabalhistas. Resolver o conflito de maneira amigável antes de ir para as fases mais litigiosas pode poupar tempo, dinheiro e evitar desgastes desnecessários para ambas as partes. Se você ainda tem dúvidas sobre processos trabalhistas, lembre-se de que é possível entrar com uma ação até 2 anos após o término do contrato de trabalho, e você pode cobrar direitos referentes aos últimos 5 anos trabalhados.
E embora não seja obrigatório ter um advogado na primeira instância, contar com esse apoio é sempre recomendável para garantir que seus direitos sejam defendidos da melhor forma possível. Espero que essas informações tenham sido úteis. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais dicas e orientações sobre o mundo do trabalho. Até a próxima!